Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria nos encontrarmos neste dia, 21º domingo do tempo comum. Ano A, um grande convite e uma grande pergunta que o Senhor faz a cada um de nós. Quem é o administrador fiel que o Senhor colocará à frente dos seus bens, à frente da sua casa, à frente do seu reino? Essa é a grande pergunta. Quem é este que o Senhor escolhe, o Senhor elege como aquele que vai cuidar, que vai dar sustento, que vai proteger a sua obra, o seu projeto? Na liturgia de hoje, a primeira leitura, que é tirada de Isaías 22, 19 e 23, o texto é um texto bastante específico da profecia de Isaías, um pouco antes do exílio, está um texto aí por volta do século VI a.C. O governo está sobre o rei Ezequias. E Ezequias coloca à frente de Jerusalém, à frente do seu palácio, como administrador. Hoje a gente conhece isso, ministro da Casa Civil, ministro da Economia. Então, Ezequias coloca como administrador do seu reino e das coisas que referem a ele, Sobna. E a palavra de Deus veio até Isaías dizendo que Sobna perderá a sua função. E uma das missões do administrador, do intendente, é abrir e fechar a porta do palácio. Ou seja, controlar aqueles que entram e que saem. Estar atentos a essa realidade. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o administrador do palácio do rei e de um rei que tem o Senhor como o seu guia, o seu mestre, o rei de Israel é o próprio Deus, não precisa ser só alguém que administra bem, mas este homem precisa trazer no seu coração o projeto e a proposta de Deus. Esse homem precisa trazer na sua vida a proposta do Senhor. Ele precisa abrir-se a essa proposta. Ele precisa ser um homem atento ao projeto de Deus. Por isso que Isaías vai dizer: você será tirado do governo, Sobna, porque não governa corretamente. Pensas em fazer construções mirabolantes, etc. e tal, e esquece da função primordial. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados, vocacionados nesse projeto de Deus, sermos alguém que ajuda nessa construção e às vezes nos perdemos pelo caminho. Ou porque não soubemos controlar e calcular o quanto ficaria essa obra que nos foi pedida, ou talvez porque não soubemos colocar a nossa vida como deveríamos. Não soubemos empenhar-nos totalmente. Por isso que Deus vai dizer através de Isaías: eu mesmo vou colocar Eliaquim no lugar de Sobna, e ele será um pai. Ele não será aquele que administra como um patrão, mas ele será aquele que administra como um pai, aquele que acolhe aqueles que vêm. O reino de Deus, o projeto de Deus, a proposta de Deus não é a proposta como todo outro reino. É muito difícil compreendermos isso, porque é necessário partirmos de uma resposta fundamental. Fundamental e, mais do que fundamental, uma resposta fundante para a nossa fé. É a pergunta feita aos discípulos no dia de hoje, feita a você e feita a mim. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que é este Jesus? Quem dizem as pessoas que sou eu? Vai perguntar Jesus. E talvez eu poderia perguntar a você, como pergunto para mim também: quem é Jesus para você? Jesus pode ser muitas coisas interessantes.
Ah, ele é um profeta, ele é Elias que ressuscitou, ele é João Batista, ele é isso, ele é aquilo outro, tudo bem. Mas e para você, quem ele é? Quem é esse Senhor? O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 16, 13 e 20. Quem é Jesus para mim? E por que essa pergunta é tão fundamental e a resposta soma a pergunta da mesma forma fundamental e fundante? Porque é daí que nasce o chamado, a vocação, a descoberta deste Deus como nosso Senhor. E é preciso responder. Eu vou dizer, talvez podemos dizer como Pedro, na liturgia de hoje, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que vem para trazer esse plano e esse projeto de Deus, que é um Deus verdadeiro e vivo em nosso meio. Ótimo. Só que isso não pode ser uma palavra que sai daqui, do intelecto. Precisa ser uma palavra que brota do nosso coração, que brota da nossa vida, que brota deste encontro com o Senhor. Desse encontro marcante, decisivo com este Deus, que é um Deus de vida. Esse Jesus precisa falar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Esse Jesus precisa falar para você. Por isso que antes de qualquer resposta de vida, de vocação, de trabalho, de saber o que Deus quer de mim, responda isso. Ah, padre, mas pode ficar tranquilo, eu não vou ser padre, eu não vou ser freira, eu não quero nada disso, eu simplesmente vou ser um bom cristão, viver a fé, vou trabalhar, vou ter a minha família, pronto, você tem uma vocação. No trabalho você precisa fazer essa resposta, em casa precisa dar essa resposta, você precisa dar essa resposta para você. Quem é Jesus para você? Santo Inácio, que nos ajuda a partir dos exercícios espirituais a fazer todo um caminho de descoberta desse Senhor, os exercícios espirituais nos ajudam a dar exatamente essa resposta. A contemplação para alcançar amor é exatamente que finaliza os 30 dias dos exercícios, é exatamente o momento onde eu me encontro com o Senhor. E eu dou essa resposta, e a resposta é de vida, a resposta é de decisão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ou pode ser o próprio Jesus que diz, quem eu sou para você? É preciso que nós vamos construindo essa resposta. E essa resposta precisa calar fundo no nosso coração. Não é uma resposta de momento. Por isso Jesus vai dizer a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso. Como nos diz a segunda leitura de hoje, é a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus que perscruta todas as coisas. É o Espírito de Deus que invade todas as coisas com a sua graça. E é Ele que permite. Mas a resposta teve que vir de Pedro. Foi Pedro que somou tudo isso, contemplando esse Jesus, percebendo a sua presença, dando passos na sua direção, compreendendo esse Senhor. E aí ele afirma, ele confirma e ele dá a sua resposta de vida. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és aquele que nós esperamos. Por que, meu irmão e minha irmã, essa resposta é tão importante? Porque essa resposta marca a decisão de seguimento. Eu não sigo Jesus por causa, eu não sigo Jesus para aquilo, eu não sigo Jesus porque fez isso. Eu sigo Jesus porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Deus da minha vida. Porque é aquele que vem revelar o projeto do Pai, esse projeto de amor que invade, que preenche, que toma conta de nós e nos impulsiona nesse caminho. Eu sigo Jesus, ou eu estou com o Senhor, porque eu sei da sua graça que me envolve,
da sua presença que me preenche. E aí, sendo padre, sendo religiosa, sendo religioso, bispo, diácono, casado, solteiro, celibatário, consagrado, em qualquer momento, patrão, empregado, gerente, auxiliar, procurando emprego, você tem no Senhor essa confiança. Essa confiança que faz você dar passos, não de alguém que administra segundo os seus próprios princípios, mas de alguém que descobre a presença desse Deus na sua vida, descobre esse templo do Espírito de Deus, e aí se torna alguém que é um anunciador, é um evangelizador, alguém que executa essa missão de servir e de colocar-se no caminho do Senhor. Que nós possamos pedir, meus irmãos e irmãs, a Deus essa graça, de sermos bons administradores daquilo que Ele nos confiar. Muitas vezes queremos pedir ao Senhor, me dê essa graça, me dê aquela, eu queria tanto ter isso ou ter aquilo. Antes, diga ao Senhor, Senhor, me capacita nesse projeto e nessa administração. Me capacita para ser um bom administrador do seu reino. Porque o Espírito de Deus age sim, mas age naquele que se dispõe a ouvir, que se dispõe a colocar com atenção, que está atento a esse projeto e assume-o com compromisso e decisão. Assume-o com a vida. Assume-o com toda a sua integridade. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco têm se dedicado muito a dizer da importância do ser humano se desenvolver integralmente, para não termos pessoas perdidas, porque são intelectualmente muito evoluídos, emocionalmente fracos, psicologicamente bem resolvidos, mas têm um problema de trabalho, mas tem um problema para se relacionar com as outras pessoas. Ou seja, nós precisamos pensar o ser humano inteiro. E para nós cristãos, esse ser humano inteiro ele tem um ponto central, fulcral, importantíssimo: o Cristo. O Cristo precisa ser a decisão das nossas vidas. Quando a carta aos Romanos hoje, no versículo 1, do capítulo 1, versículos de 33 a 36, fala dessa riqueza, dessa profundidade, dessa sabedoria de Deus, ele vai fazer uma pergunta interessante no versículo 34. De fato, quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem antecipou alguma coisa de maneira a ter direito de uma retribuição? Ninguém. Mas se você faz este caminho de descobrir esse Senhor, de se aprofundar nele, de dar passos nele, de conhecê-lo cada vez mais, essa graça de Deus, essa sabedoria de Deus soma a sua decisão, e aí há um encontro de vida, há um encontro de inteireza. Aí esse Senhor é o centro, e nesse centro eu caminho com decisão e com esperança. Que possamos no dia do Senhor, no dia de hoje, dia do Senhor, pedirmos a Ele, meus irmãos e irmãs, que nos faça bons administradores do seu reino. Mas em primeiro lugar, abra-se a essa pergunta, que talvez não vá ser respondida hoje, mas vai ser respondida no caminho da sua vida. Quem é Jesus para você? Quem é este Senhor? E depois vá atrás da resposta: quem o Senhor colocará como bom administrador à frente do seu reino? Esse Senhor te chama, Ele te convoca, Ele te convida, mas é preciso que você descubra quem Ele é para poder dar a sua resposta. Fique com Deus, meu irmão, fique com Deus, minha irmã. Por isso